Existe uma verdade sobre o Espírito Santo que muitos preferem ignorar. Não porque ela seja difícil de entender, mas porque ela exige mudança. O Espírito Santo não é uma presença que simplesmente se acomoda à maneira como escolhemos viver. Ele vê o coração, vê aquilo que ninguém mais vê. E existem coisas que entristecem profundamente o Espírito Santo. Não porque ele seja severo, mas porque é santo. E quando essas coisas permanecem em nossa vida, algo começa a enfraquecer dentro de nós. Mesmo que continuemos frequentando a igreja, mesmo que continuemos cantando louvores, mesmo que continuemos compartilhando versículos nas redes sociais. Hoje vamos olhar para 4 dessas coisas, e talvez uma delas toque exatamente na área que você tem evitado confrontar. A primeira é alimentar o pecado sexual em segredo, enquanto tenta parecer espiritualmente saudável. Imagine alguém que passa a semana inteira consumindo aquilo que sabe que desagrada a Deus, mas no domingo levanta as mãos na adoração. Participa dos cultos, diz amém nos momentos certos, talvez até aconselhe outras pessoas. Isso é hipocrisia, mas é mais do que isso. É uma divisão espiritual. São 2 caminhos opostos tentando ocupar o mesmo coração. Paulo escreve em 1 Coríntios 6, fujam da imoralidade sexual. E logo depois lembra que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Pense nisso. O templo não é apenas uma parte da sua vida. Não é apenas o domingo. Não é apenas o momento do culto. É você por inteiro. E existe uma mentira muito perigosa. Enquanto ninguém souber, isso não afeta minha vida espiritual. Mas afeta. Afeta a oração. Afeta a leitura da palavra. Afeta a comunhão com Deus. Pouco a pouco a sensibilidade espiritual vai diminuindo. Não porque Deus tenha abandonado a pessoa, mas porque ela está alimentando aquilo que a afasta dele. A segunda coisa é fingir santidade enquanto alimenta uma vida secreta. E aqui a situação se torna ainda mais séria, porque já não estamos falando apenas de uma luta contra um pecado. Estamos falando da construção de uma imagem que não corresponde à realidade. Você já percebeu como é possível parecer muito espiritual por fora, enquanto algo completamente diferente acontece por dentro? A Bíblia nos apresenta um exemplo disso em Atos capítulo 5. Ananias e Safira venderam uma propriedade. O problema não foi guardar parte do dinheiro. O problema foi fingir que estavam entregando tudo. Eles queriam a aparência da consagração sem a sinceridade da consagração. Pedro perguntou: como vocês permitiram que Satanás enchesse o coração de vocês a ponto de mentirem ao Espírito Santo? Observe, a mentira não começou nas palavras, ela começou no coração. Uma vida dupla pode enganar pessoas por algum tempo, mas nunca engana Deus. A luz e as trevas não ocupam o mesmo espaço. Mais cedo ou mais tarde, uma delas prevalecerá. A terceira coisa é permanecer em ambientes, amizades e conversas que alimentam aquilo que Deus quer transformar. Pare por um momento. Quem mais influencia sua vida hoje? As pessoas ao seu redor estão aproximando você de Cristo ou afastando você dele? Paulo escreveu em 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Ele não diz que talvez corrompam, ele diz que corrompem, porque aquilo que ouvimos repetidamente acaba moldando nossos pensamentos. Aquilo que normalizamos acaba moldando nossas escolhas. E existe uma versão muito sutil disso. Não são ambientes claramente pecaminosos. São ambientes que tornam o pecado comum. Conversas onde a fofoca é normal. Relacionamentos onde a fé sempre fica em segundo plano. Influências que lentamente enfraquecem aquilo que Deus está construindo em você. Jesus não nos chamou para nos isolarmos das pessoas, mas também não nos chamou para permitir que o mundo determine a direção da nossa alma. A quarta coisa é talvez a mais difícil de perceber. Buscar experiências espirituais sem desejar santidade. Muitas pessoas querem sentir Deus, mas nem todas querem obedecer a Deus. Elas procuram conferências, mensagens, louvores, momentos emocionantes. E muitas vezes sentem algo real. As lágrimas vêm, o coração se emociona. Mas quando Deus aponta uma área específica que precisa mudar, surge resistência. Não querem abandonar aquele pecado, não querem liberar perdão, não querem entregar o controle, e então começam a buscar novamente outra experiência emocional. Mas o problema continua lá. Jesus falou sobre isso em Mateus 7. Pessoas que profetizaram, realizaram milagres, expulsaram demônios, e ainda assim ouviram: nunca vos conheci. O que faltava? Santidade, obediência, relacionamento verdadeiro. O Espírito Santo não é uma experiência para consumir. Ele é uma pessoa que habita em nós. E relacionamento exige coerência. Antes de terminar, quero deixar 3 perguntas, não para amanhã, para hoje. Existe algo na minha vida privada que contradiz aquilo que demonstro publicamente? As pessoas e os ambientes ao meu redor estão me aproximando ou me afastando de Deus? Estou buscando a presença de Deus ou apenas a sensação da presença de Deus? Não responda para mim.
Responda diante do Senhor. E se esta mensagem tocou uma área que você vinha ignorando, faça uma oração simples. Espírito Santo, examina o meu coração, porque a santidade não é o preço da presença de Deus. Ela é uma das evidências de que Ele realmente habita em nós. Se você conhece alguém que está carregando o peso de uma vida dupla, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, Deus usa uma mensagem para dizer aquilo que não tivemos coragem de dizer pessoalmente. E se esta palavra chegou até você no momento certo, acompanhe esse canal. Toda semana temos reflexões que vão além da superfície, sem suavizar aquilo que precisa ser dito, porque a santidade não é o preço da presença de Deus. A santidade é uma das evidências de que Ele já habita em você.